Boa noite. Hoje o Café com Crítica Podcast vai trazer a crítica de um filme que, na minha opinião, é um filme maravilhoso, estrelado por Jennifer Lawrence e Javier Bardem, do diretor Darren Aronofsky, chamado de Mãe. Hoje com a participação da maravilhosa Mayara Oliveira, que ela vai também resumir um pouquinho do que ela achou, da crítica dela em relação ao filme. Para começar, eu vou dar aqui um pouquinho da sinopse do filme para quem está ouvindo a gente não ficar totalmente perdido. O filme é basicamente falando sobre um casal que acha que vai passar um final de semana tranquilo, porém começam a chegar diversos convidados na residência dos dois. Isso faz com que o casamento deles seja bastante testado, né, de variadas maneiras. Apesar da sinopse ser essa que a gente tirou do Google, ele não diz exatamente absolutamente nada do que realmente o filme é, não é, Mayara? Até porque o filme ele tem várias críticas, não só o que está na crítica que tem na internet, mas se a pessoa assistir o filme, é melhor porque ela vai entender muito mais do que tem na sinopse, do que os críticos podem falar. Exatamente. Eu vou falar assim um pouquinho do que para mim esse filme representa. Para mim assim, é bastante polêmico, aflito, tenso e brilhante. Em relação à técnica, ele dá realmente um show, com um roteiro lotado de metáforas bíblicas e da natureza humana. A gente tem tensão, angústia, amor, ódio, repulsa e sedução. Uma experiência cinematográfica para uns e um filme de suspense bem mal feito para outros. Mas o que eu acho é que o Darren, né, o diretor, assim como em Cisne Negro, que ele também é o diretor, ele conta uma história para gente comum, sem nada de excepcional, mas que os subcontextos e as metáforas contam outras histórias. Então, tu pode assistir esse filme várias vezes, se tu assistir ele três vezes ele vai te contar uma história diferente, entendeu? Eu acho que essa que é a melhor parte do filme, porque a princípio tu assiste e fica sem entender. Aquele filme é um filme que ele fica martelando na tua cabeça durante dias, né? Porque foi assim que aconteceu comigo. Como foi a tua experiência, Mayara? Eu assisti ele só uma vez, só que assim, eu já tinha lido um pouco da crítica, e até tu mesmo já tinha falado dele, mas, como eu expliquei, na crítica é uma coisa, mas quando a gente vai assistir é outra coisa, até porque ele trata de distúrbios psicológicos, tem a falta de comunicação entre o casal, porque a questão do marido, ele sempre tomar as decisões sem acabar consultando a esposa, que no caso é a Jennifer Lawrence, tem a questão que ela tem a ligação com a casa, porque ela é como se a casa tivesse a ligação com ela, como se ela sentisse o que a casa sente, ela também sente, e o que ela sente, a casa também sente. E tem a questão dos visitantes, que são os visitantes completamente misteriosos, que eles aparecem no filme. Não se sabe exatamente de onde eles aparecem, mas eles vêm com um contexto super conturbado, porque eles têm uma história conturbada e isso acaba invadindo o casamento dos dois. Aí, logo em seguida, aparecem os filhos do casal, que na minha percepção, o que deu para entender é como a história de Abel e Caim, brigando um com o outro por ser aquele filho favorito, e no final o Caim acaba, a representação do filme, acaba matando o irmão, que seria o Abel, justamente pela busca do poder, porque é aquela coisa, o pai e a mãe sempre tiveram um filho mais preferido, um do que o outro. Então, eles ficam, o autor, ele quis passar isso para a gente, como se fosse a representação, a casa Deus, a, a atriz seria a mãe, porque é ela que está ali, ela que está envolvida ainda mais nesse conflito, porque o marido dela, ele não está tão, ele
assim, ele não percebe o mal que aqueles visitantes poderão trazer o casamento deles para dentro da casa dele, porque é ele mesmo que abre as portas da casa dele para esses visitantes, e depois aparecem outros visitantes, e aí ele fica naquela coisa, porque ele tenta buscar tipo, novos conhecimentos, até porque ele é um escritor, para ele desenvolver um tal poema, e no caso ele fica se baseando na vida daquelas pessoas que foram para a casa dele, tentando acabar chegar ao que é um contexto de conseguir fazer o que ele queria, que era escrever o tal famoso poema que ele foram justamente para ali para fazer isso, mas parece que já faziam anos que eles estavam, um tempo que, na verdade, um tempo que eles estavam lá e ele acabava não conseguindo. Mas com essa visita, ele meio que deu uma clareada. Só que também tem a busca excessiva pelo sucesso o tempo todo, é tanto que tem partes já mais para o final do filme que ele consegue o que ele queria, que é a fama, digamos assim, pelo que ele havia escrito, só que logo em seguida aquilo corrompeu ele, porque ele se sentiu mais do que tudo. Ele tem a representação de como se ele fosse um deus, e as pessoas que são os leitores, os seguidores deles, eles ficam meio que perturbados com a ideia de que Tem uma pegada muito religiosa, né, no filme. isso, ele já mais para o final, é como se os seguidores fossem os discípulos, e eles querem porque querem aquela palavra, aquilo tudo, é tanto que acaba no final virando um caos, porque aparece gente de tudo quanto é lado. E é É, isso. Mãe realmente é um desses filmes cheio de alegoria, metáfora dentro de metáfora. É bem Isso. difícil para uma pessoa à primeira vista entender, né? Até porque eu acho que obras-primas, elas realmente causam isso. Estranheza, elas são impactantes, elas estão lá para mesmo causar a ruptura, né? Agora, eu É, vou falar assim, um pouco em termos técnicos. Para mim, tudo funciona perfeitamente, construindo uma narrativa maravilhosa. Nas várias camadas que o filme tem. Que você pode olhar o filme por um viés religioso, por um viés de fama, né? Como tu disseste, que ele é um autor, do que é a fama e como a pessoa lida com isso, ou até mesmo em relação a uma parte onde ocorre um parto, que na minha visão é uma das cenas mais maravilhosas do filme e impactante também. A fotografia também é maravilhosa, que nos permite perceber algumas camadas pelo jogo de luz que é feito em determinadas cenas, né? E a câmera que ela é viva, não sei se tu percebeste que ela é fluida, que hora ou outra ela está focada diretamente nos olhos da atriz, como se o autor quisesse que a gente visse pela perspectiva dela, né, pelos olhos dela. E eu acho que esse filme é extremamente maravilhoso, porque ele dá a gente realmente essa sensação de ter várias opiniões em relação a ele. Eu realmente vejo ele mais pela perspectiva religiosa, como se ele, o marido, fosse Deus e ela fosse a mãe, né, a mãe natureza. E chega um momento que entra Adão, também tem uma cena que ele tá com as costas feridas, a costela, na verdade, que dá alusão que a costela dele foi retirada, que no outro dia a mulher chega, que é a Eva, né, no caso, os filhos, como tu disseste, Caim e Abel, e no final realmente também tem essa alusão, que eu acho que ele vai tanto de Gênesis, né, até o Apocalipse, onde ocorre toda aquela multidão de gente, a morte do filho, onde o próprio pai, né, no caso, dá o filho dele para morrer. Então, eu acho que é uma das cenas mais impactantes, né? É a do nascimento e a parte da morte. Não sei se isso ficou muito claro para ti. não, para mim ficou, porque aquela questão, teve a perda, o renascimento,
que eles buscavam uma vida nova, e aí, quando chegou no final, já é aquela parte, assim, apocalíptica, que já é o depois, é tanto que tem a mulher que fala assim, olha para a Jennifer e fala assim, a inspiração chegou, mas aí ela retrata, mas a inspiração acabou. E aí já está aquele completo caos, literalmente já é o final, que já é o apocalipse, já é a desordem total do filme, que é aquela busca desenfreada deles de tentar ter uma vida melhor, dele voltar ao sucesso, à fama. Ele consegue, mas só que ele acaba perdendo coisas no final do filme. Que isso que é o impactante do filme, apesar do filme ser muito bom. Eu super indico, porque eu fiquei apaixonada pelo filme, porque ele tem assim Ele umas cenas. retrata também a questão do fanatismo, né? Isso, tem a questão do fanatismo, é muito maravilhoso. Todas as cenas são maravilhosas. Se a pessoa realmente prestar bem atenção, ele vai conseguir captar várias e várias coisas. Se assistir uma vez, ele vai captar uma coisa, assistir duas, três, ele vai captar outras coisas, porque eu acredito que é isso o que o autor ele queria passar. É tipo assim, hoje você assiste uma vez, você já vai ter uma visão, mas se você assistir outra vez, você já vai ter outra visão. Então, cada pessoa que assiste o filme, ele vai ter uma visão completamente diferente daquilo, o que eu posso estar falando de uma forma, o que a Dalila pode estar falando de uma forma, ele já vai ter entendido de outra forma. Mas é maravilhoso o filme. Sim, a gente concordou, né, sobre essa ótica mais religiosa, e eu acho que é isso mesmo que o diretor quer passar com todas aquelas cenas de impacto, né, onde ela tá, a mãe, no caso, ela chega a colapsar praticamente, que é basicamente o que a gente vive, né, o mundo está entrando em colapso com todas as ações dos seres humanos. Então, eu acho que chega um momento que a natureza responde, né? E ela, a casa, né? Ela fala, a casa é minha, eu sou a casa. Então, ela está todo momento também reconstruindo a casa, né, em reforma. E aí ela faz isso naquela ilusão de que a natureza ela se reconstrói, mas também com muita gente fazendo coisas erradas. Ela, em algum momento, ela vai entrar em colapso. Eu acho que essa visão, eu acho que é uma das melhores em relação ao filme. Mas o filme, ele é sensacional. Eu fiquei encantada por cada detalhe, as falas, os atores, as cenas, as Ela fica mais. cores, o enredo do filme, porque ele tem um contexto, ele tem um enredo do começo ao fim, que se fala, o começo é, como tu falou, Gênesis, o final, todo mundo vê lá é Apocalipse, então teve um contexto religioso. E era isso que o autor ele estava querendo trazer para a gente, esse contexto do começo ser tudo mais organizado, tudo mais bonitinho, perfeitinho, mas depois de um certo tempo, pela busca de alguma coisa, a população acaba se desenfreando, eles acabam entrando em caos completo, por conta daquela busca perfeita, sendo que não existe isso. E foi isso que ele quis passar. Então, eu super indico o filme, gostei muito e maravilhoso. Eu acho que apesar de alguns spoilers, né, que a gente deu aqui, fica aí a indicação do filme. O nome, mais uma vez, da mãe. O elenco é maravilhoso, como eu já disse, a Jennifer Lawrence, Javier Bardem. Então, quem ficou interessado, eu acho que tem no Globoplay, se não me engano. Ou então vocês podem pedir o link pra gente, que a gente manda de um outro streaming. Mas a nossa dica da semana é essa. Então, o Café com Christian vai ficando por aqui. Maiara, se tu tiveres mais alguma coisa a acrescentar, fica à Não, vontade. tá tudo maravilhoso. Só quero que assistam o filme, para vocês também ficarem assim